Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer a live com a doutora Letícia Borges, que é a live que não deu certo daquela vez, mas vai dar certo agora, porque ela até trocou de celular, trocou a rede da casa dela, enfim, não tem como dar certo. A única coisa que ela fez foi uma coisa errada. Ela, em vez de comprar um celular do bem, ela comprou um iPhone. Eu não sei porque as pessoas fazem isso, né? Realmente eu não sei porque as pessoas fazem isso. Mas ela comprou o iPhone, então estamos aqui para fazer a live sobre memória. E ó, vocês mandaram perguntas pra caramba hoje. Logo depois que terminar essa live com ela, e a gente vai terminar mais ou menos por volta de umas 8h40, 8h45 no máximo, para dar uns 15 minutinhos aí, tomar uma água e tal. E depois eu volto com vocês para hoje. A gente vai falar sobre oportunidades. Como usar o seu tempo para você fazer oportunidades e ganhar dinheiro, aprender coisas novas, se desenvolver. E vou responder as perguntas de vocês também. Então vai ser live dupla. A gente começa agora com ela e começamos já já a segunda live. Beleza? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Cadê? Ela para vir. Vamos ver. Opa, tudo bom, Letícia? Oi, Christian. Ó, isso que você fez aí não foi legal, porque você estava falando de mim sem eu poder me defender, então eu vou me defender agora. Eu tinha um iPhone já, um iPhone antigo, idoso, e você começou a colocar defeito nele, entendeu? E você me induziu a comprar um outro iPhone. E assim, Não, sim. Você induziu, você achou que ele estava com defeito, você acabou fazendo eu comprar outro, não, entendeu? Então, assim, eu eu acho não, que tem alguma coisa no seu subconsciente. não, é no seu subconsciente, porque eu nunca induziria uma pessoa em sã consciência a comprar um iPhone, muito pelo contrário. Pessoal, deixa eu ler o currículo aqui da Letícia, apresentar ela. Ela é médica pela UFU, ela é neurologista pela Unicamp, especialista em cognição e comportamento pela Northwestern University, aqui nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora, palestrante, atualmente faz parte do grupo de neurologia da USP e ela trabalha no Hospital Sírio-Libanês. Então, ou seja, estamos aqui com uma baita especialista em memória, uma pessoa que realmente entende sobre cérebro. E aí, ó, já vou pedir para vocês, ó, aponta o dedinho aqui, Letícia, para o pessoal apertar aqui, ó. Isso, ó, Ok. aperta a setinha aí e convida a galera para aprender sobre memória, sobre cérebro, sobre. Vamos entender como os nossos pensamentos funcionam, como tudo isso acontece. Então, para começar, Letícia, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Como que é o processo do nosso cérebro para a gente memorizar alguma coisa? Como que é esse processo de memorização aí? Tá certo. Bom, para entender como é que esse processo funciona no nosso cérebro, nós temos que entender primeiro o que é um neurônio, né? E vocês sabem que eu adoro uns objetos, então tá cheio de coisa aqui. Vamos lá. Esse daqui é um núcleo do neurônio. O neurônio é uma célula que tem no cérebro. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Então, esse daqui é o núcleo dele, é como se fosse um pequeno cérebro do neurônio. E esse daqui é o axônio dele, é como se fosse uma cauda. E aí o que acontece? Tem alguns dendritos que saem aqui do núcleo dele, que é onde fica o corpo celular, que é como se fosse isso daqui, ó. São projeções. Como é que eu gravo isso daqui? Dendritos começa com D de dedos, tá? E aí, então, aqui fica o axônio. Aqui no axônio, nós temos uma gordura que fica aqui em volta. Ela é branca. Então, essa gordura se chama mielina, tá? Ela ajuda a informação a caminhar mais rápido, tá? E aí, quando um neurônio vai conversar com o outro, como que eles conversam? Como que manda a informação de um para o outro? Eles mandam através, eles se encontram aqui num buraco que tem entre eles. Esse buraco se chama sinapse, é a fenda sináptica. E aí, eles soltam uma bolinha aqui. Essa bolinha se chama neurotransmissor. Porque essa transmissão, ela pode ser elétrica, mas geralmente ela é química. Quando é química, se chama neurotransmissor. Essa bolinha é aquelas que vocês ouvem falar. Dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Então, ela é muito importante, principalmente a acetilcolina, para o processo de memorização. E aí, gente, esse daqui, ó, esse núcleo, ele é cinza. A E ele dopamina, o cortisol, só te cortando só para uma pergunta aqui, dopamina, cortisol, noradrenalina, eles são hormônios ou são neurotransmissores, né? Mas não necessariamente neurônios. Não são é, necessariamente hormônios. Não, a gente diz neurotransmissor e eles são formados por
precursores de proteína. O que é isso? Imagina a carne, que é uma proteína, ela é formada, se você partir por peptídeos, se você partir mais ainda por aminoácidos. Então, o aminoácido é um precursor de uma proteína. Hormônios, eles podem ser proteínas, mas eles também podem ser lipídios. Mas o certo é falar neurotransmissor, tá? Legal. E aí, esse daqui, então, que eu falei que é o núcleo do neurônio, onde que ele fica? Preste atenção, esse daqui, ele fica na substância cinzenta. Cinzenta começa com C, de casa, né? Então, eu gravo assim, C de comunicação. Então, é na substância cinzenta que fica o núcleo. É lá que os neurônios se conectam e nós criamos os nossos pensamentos. Eu vou falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem. Mas é assim, o córtex, eu gravo assim, ele é uma touca que fica na cabeça, é só a capa, ele é superficial. Então, é como se fosse essa touca aqui, tá? E aí, nossa, eu sabia que ia ficar branco meu cabelo. E aí, porque aqui dentro dele tem o quê? Tem a substância branca, que é essa mesma aqui, ó. Então, por fora fica a substância cinzenta, que é onde ficam os núcleos do neurônio, onde tem as sinapses. Por dentro ficam isso daqui, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece? Nós temos aqui no córtex esses giros, tá? Eles ficam aqui. Christian, pra você ter uma ideia, nós temos 6 camadas de córtex no cérebro, né? E se você pegar esses giros daqui e abrir, eles dão 2 metros. Então, assim, é superficial, mas é muita coisa. Esses giros, eles fazem assim para poder caber dentro do cérebro. Então, o que acontece? Quando nós vamos memorizar alguma coisa, primeiro nós temos que focar, prestar atenção. Onde que a gente foca? Por exemplo, as pessoas me perguntam muito como é que eu faço para gravar nome. Então, eu vou dar dicas mais práticas, mas primeiro eu vou mostrar como é que acontece isso no cérebro. Então, para você memorizar alguma coisa, onde que você presta atenção, foca, é aqui no lobo frontal. Aqui no lobo frontal tem uma parte que fica bem na frente aqui atrás da testa, que é vou virar aqui, ó, esse giro aqui, ó, ele é o córtex pré-frontal. Então, aqui a gente presta atenção e foca. Depois, nós mandamos essa informação aqui para o lobo temporal. O que tem aqui? Tem algo muito especial, que é o cavalo marinho. Gente, ainda não tem um cavalo marinho. Quem puder me dar, por favor, de brinquedo. E outra coisa, eu tentei comprar um neurônio esses dias. Vocês sabiam que dava para comprar neurônio na internet? No Google, mas custa R$1.000. Então, assim, eu faço aniversário mês que vem. Se minha família tiver aí, fica a dica. E aí, bom, eu também não tenho um cavalo marinho. Nós vamos fazer de conta que esse daqui é o hipocampo, porque ele parece um cavalo marinho. Onde que fica o cavalo marinho? Ele fica, o cavalo marinho hipocampo, ele fica aqui no lobo temporal. Então, primeiro vem aqui no córtex pré-frontal, depois vai para o lobo temporal. Na parte bem de dentro, a gente chama isso de medial. E aí, aqui nós temos a memória de curto prazo, tá? Que é o que você fez hoje. Então, quando você conhece alguém, a pessoa fala o nome dela, isso você tem que concentrar. Depois você manda informação para o lobo temporal. E aí, se você quer gravar o nome de uma pessoa, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que prestar atenção. Já aconteceu com você, por exemplo, você acaba de conhecer uma pessoa, fala, prazer, ela fala o nome dela, passa um segundo, você fala, putz, esqueci o nome dela. Então, a primeira coisa, você tem que repetir o nome da pessoa na hora que ela fala, porque à medida que você vai repetindo, você vai fortalecendo isso daqui. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rede. Um neurônio atrás do outro, ele forma uma rede neural biológica, que é a base da rede neural artificial. É a mesma coisa que acontece no computador, acontece dentro da gente. Então, para você fortalecer isso daqui, você tem que ter repetições para você aprender e gravar. Então, você repete. Por exemplo, se você conhecer uma pessoa que se chama Danilo, aí você fala assim, prazer. Aí você fala assim, Danilo, né? Seu nome é Danilo, e repete. E aí, o que você faz? Você faz uma associação. Deixa eu contar a história lá do... Quando eu estava prestando vestibular, eu estava numa escola nova, e aí no primeiro dia de aula, a psicóloga chamou a gente, e aí ela pediu para cada um falar o seu nome, e também falar que curso que ia prestar. E aí, depois que todo mundo falou, lá tinha mais de 100 pessoas. Era uma sala para 120 pessoas, mas eu não sei quantos exatamente tinham lá no dia, mas eram mais de 100. E aí, depois que todo mundo falou,
Ela brincou e falou assim, e aí, alguém gravou o nome de todo mundo? E eu falei para uma colega que estava do lado, eu falei, eu gravei. Aí ela falou, nossa, você gravou, ela chamou a psicóloga, aí a psicóloga me deu um microfone e falou assim, oi, você gravou, então agora você vai falar para todo mundo. Nossa, me deu aquele gelo, que você já pensou se eu esquecesse um nome. A pessoa, nossa, ia se tornar minha inimiga, né? Aí eu consegui falar, eu sabia o nome das 100 pessoas, mais de 100 pessoas, e eu sabia também o curso que cada uma ia prestar. Então, como que eu fiz isso? Eu faço associações. Então, vamos voltar no caso do Danilo. O meu irmão se chama Danilo. O meu irmão, ele tem um apelido de bode. E então, se você conhece o meu irmão e ele fala, eu tenho apelido de bode, o que você pode imaginar? Deixa eu ver o que eu tenho. Ó, faz de conta que isso aqui é um bode. Então, você imagina o meu irmão, assim, o Danilo que você conheceu, eu tô amassando que isso aqui é uma menina, mas tudo bem. Você imagina ele, por exemplo, andando em cima do bode. Por quê? Você tem que criar uma imagem. Ô, Christian, por que é que as pessoas falam São as tanto assim? famosas associações mnemônicas, né? Que o pessoal Sim, fala. esse é um dos tipos. E por que que as pessoas falam assim? Ah, eu consigo, sou muito boa para lembrar de faces, mas eu não consigo gravar nomes, porque você não vê o nome. Você precisa enxergar o nome. Então, uma das formas é você fazer o nome, você imaginar. Então, tá, você criou isso daqui, você vai lembrar dessa imagem que você criou um vídeo. Esses vídeos são importantes. Deixa eu contar uma coisa. A minha mãe, ela me ensinou, desde que eu era mais nova, a criar imagens das coisas que eu queria alcançar, dos meus sonhos, assim. Primeiro, você começa com fotos. Depois, no nível avançado, é você fazer vídeos. E isso é uma habilidade, algo que você pode aprender a fazer. Mesmo se você não tem esse costume, você pode começar a aprender a fazer isso agora. E isso ajuda a desenvolver a memória. Por quê? Porque eu crio essas imagens também o tempo inteiro. E tá, aí então eu conheci um Danilo. Como meu irmão se chama Danilo, eu nunca vou me esquecer que o meu irmão se chama Danilo. Então ele é como se fosse uma âncora, alguma coisa segura para mim. Aí eu conheci o novo Danilo, eu vou imaginar esse novo Danilo fazendo alguma coisa com o meu irmão. E tem que ser alguma coisa assim, surreal, Esdrúxula. muito engraçada, ridícula. Quanto mais ridícula, mais você consegue lembrar. Sei lá, se os dois gostarem de computador, aí você pega, imagina um jogando um computador na cara do outro, alguma coisa assim, uma coisa fantasiosa. E assim, eu vou criando associações para cada pessoa. E você fala, nossa, mas como que você criou tão rapidamente dessas pessoas? É porque eu já fazia isso. Christian, eu quero deixar uma coisa bem clara, que é o Então, peraí, seguinte. vamos, peraí, vamos por partes aqui para o pessoal entender. Então, quem está chegando agora aqui na live, a gente está falando com a doutora Letícia Borges, ela é uma neurologista, hoje trabalha no Hospital Sírio-Libanês, ela tem especialização aqui nos Estados Unidos e é uma especialista em cognição. Então, ela está falando aqui com vocês sobre memória. Então, ela falou o seguinte: quando você pensa em alguma coisa, os seus pensamentos estão aqui no córtex pré-frontal. Eu já falo pra caramba para vocês essa parte, que é o que processa, que prioriza, planeja, pensa, é o analítico da coisa. E aí, ela falou o seguinte: quando esse carinha que está pensando, ele manda lá para o lobo temporal. Dentro, e vai me corrigindo se eu estiver errado. Dentro do lobo. Mais aqui, ó, mais aqui. É, Aqui, ó, lobo occipital, é aqui, ó. aqui, ó. Temporal, é. Dentro desse lobo temporal, o que, que vai ter? Vai ter uma área ali que é a sua região de memórias, que é o hipocampo, certo? Uhum. E aí, a partir de quando você, para fazer essas memórias, ela está contando o caso dela aqui, quando ela memorizou 100 nomes. Então, assim, ela está contando como que ela fez para colocar essas memórias recentes dentro desse hipocampo, que é o lugar onde guarda essas memórias de curta duração, né? E aí, o hipocampo também tem a ver com as memórias de longa duração? Depois dele, Hipocampo. primeiro córtex pré-frontal, depois vai para ele e depois vai para de longo prazo. Onde que fica de longo prazo? No córtex. Então, ela fica aqui na capa. Por quê? Porque é aqui que tem o núcleo do neurônio. É o cérebrozinho do Resumindo, neurônio. o hipocampo é a memória RAM, o que está ali na memória, quando você desliga o computador, ele apaga, e essa área do córtex é o seu HD, que é o que fica os seus arquivos ali para a gente ter eles para sempre. Tá, Certo? não, mas espera. Olha só, tem 3 tipos de memória. Tem essa RAM que você falou, tem a de curto prazo e tem a de longo. Então, a RAM não é a de curto prazo. Qual que é de curto? Deixa eu pegar alguma coisa. A RAM, vamos falar da RAM, então. A memória RAM, eu gravo como se fosse um pendrive. Deixa eu... Ó, tá? Isso aqui é um pendrive. Então, essa memória RAM, o que é isso daqui? É aquela memória online, quando você... Ó,
vocês já viram isso aqui, né? Isso aqui nem as pessoas, os bancos nem estão usando mais, mas isso daqui é aquele token, né? Quando você grava, tem que gravar o token, aqueles números, né, que você vê para entrar no site do banco, aí fica lá 3, 5, 7, 9, aí você fica gravando eles. E se alguém te chamar, naquele momento ela foi embora, essa é a memória RAM. Ela é chamada de memória de trabalho. Essa memória RAM, onde que ela fica? Olha, isso é muito interessante, Christian, porque ela fica no lobo frontal, não é no hipocampo. Ela fica aqui, ó, no lobo frontal, no córtex pré-frontal, só que é um pouquinho aqui mais pro lado, tá? Eu vou falar o nome, mas é córtex pré-frontal dorsolateral. Mas assim, é só lembrar que é lobo frontal. É interessante isso. Por quê, Christian? Porque a gente tem que focar para lembrar da memória RAM. Ela tem tudo a ver com a atenção. Um minutinho ali já foi embora, esses números. Se alguém te fala o telefone, quem que grava o telefone? Fala o telefone, foi embora. Por isso que ela é tão ligada. Só fazendo uma associação, no computador a gente pode ter 3 tipos de memória. A gente tem um HD, que é o que fica lá e quando você desliga o computador ela continua. A gente tem a memória RAM, que é o que sobe os seus programas para você usar ali, quando você desliga eles foram para o saco. E você tem uma memória cache, que é aquela memória no computador, quando você acessa um site pela primeira vez, o navegador ele pega esse site, ele guarda esse site num lugar chamado cache, e aí ele fica aí por um tempo. Depois de algumas horas, ele vai ver se esse site mudou. Se mudou, ele reatualiza o cache. Então a memória cache seria essa memória aí que está no nosso córtex pré-frontal, no temporal. Temporal, exatamente. Isso. E a memória legal. RAM seria a memória do hipocampo. Memória de trabalho. Memória de trabalho seria a memória do hipocampo. A memória RAM, ela precisa da atenção, então é lobo frontal. A memória então é o contrário. Então a gente memória vai colocar... RAM é aqui, vamos fazer assim, RAM, curto prazo. E a de longo prazo, então, ela fica espalhada no córtex. Então a RAM tá aqui no córtex, no pré-frontal, e o cache, então, é o que está no temporal, que é onde fica o quê? Que é onde fica o hipocampo. O cavalo marinho. Tanto que eu associo para mim a mesma coisa. Nossa, falando nisso, sabia que meu sonho era conhecer um cavalo marinho? Aí eu conheci um cavalo marinho. Só que sabe o que eu fiz, Christian? Eu tinha um sonho, eu fiquei super empolgada. E aí eu fui para Porto de Galinhas fazer um passeio para conhecer o cavalo marinho. E aí eu encostei no cavalo marinho. E aí na hora que o guia viu, ele ficou louco. Ele falou, não pode encostar no cavalo marinho. Eu não sabia, Christian. Gente, se vocês encontrarem um cavalo marinho, não encoste nele, porque pode fazer mal para ele. Tá? Mas enfim, eu adoro... Então, vamos voltar. Aí você estava contando essa história, você falou dessas 3 memórias, a gente associou com as memórias do computador. E aí você estava falando como você decorou os 100 nomes nesse caso. E qualquer pessoa pode aprender a fazer isso. Então você ia contar como que você estava fazendo com essas ligações de memória, só para pontuar o pessoal que está chegando agora. Então conta aí. Você falou para pegar o seu irmão Danilo e associar com outro Danilo, se for esse nome, com uma coisa muito esdrúxula, alguma situação, uma cena que seu cérebro grava ele grava essa memória visual, é isso? Isso. E o que eu quero deixar claro é o seguinte, Christian, as pessoas, elas, quando vem uma pessoa que grava muita coisa, né, que faz uma demonstração, assim, de algum processo de memorização, elas acham, falam assim, nossa, ele é um gênio, né? Coloca a pessoa num pedestal, fica ali embaixo se sentindo inferior. Gente, é porque a pessoa que faz isso, ela treinou. Tem técnica. Gênios, assim, são pouquíssimos, tá? Você não é inferior, tá? Não tem superior e inferior, todo mundo tá aqui. Se você acha que isso é importante para você, se você trabalha com vendas, isso é importante para você, porque saber o nome das pessoas é importantíssimo. Então, se você quer, toma um tempo para isso, começa a treinar, começa a fazer isso todos os dias, gente. A cada pessoa que você conhecer, repete, oi, prazer. E sabe o que você faz quando você esquece? Vocês acham que eu lembro o nome de todo mundo? Não, gente, depois eu esqueço. Mas eu vejo a pessoa de novo, aí eu faço aquela associação. Eu não lembro, não é que eu saio gravando o nome de todo mundo, mas se eu precisar, eu tenho estratégias para isso. E aí, se você fizer esse vídeo, montar esse vídeo, e aí depois é uma pessoa que você vai encontrar só daqui 6 meses, aí você, quando encontrar com ela, se você não lembrar, você sabe o que você faz? Pergunte o nome da pessoa, criatura. Porque às vezes a pessoa fica sem graça, fala, vou perguntar e vai saber que eu esqueci. Mas seja honesta, é melhor você perguntar, porque senão você vai encontrar com a pessoa daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai sempre fazendo de conta que você sabe o nome dela. Então, assim, pergunta, eu fico sem graça também, mas tudo bem. E outra coisa, às vezes as pessoas têm nome difícil, né?
E aí, o que que eu faço? Sabe que outra coisa que eu faço, que eu lembrei agora? Eu escrevo o nome da pessoa no meu. Eu crio uma imagem escrevendo o nome da pessoa. Então, eu falo para a pessoa assim: como que soletra seu nome? Ela fala o nome difícil. Fala, como que soletra? Aí ela vai falando e eu vou criando isso na minha cabeça, tá? Como se estivesse digitando. Se você não quiser, você pode digitar mesmo no seu celular, você pode escrever, se tiver um papel, escreve. Pergunte para a pessoa como que escreve o nome dela. Quem tem nomes difíceis, por exemplo, o meu nome tem uma letra diferente, que é Letícia. E quando a pessoa acerta o meu nome, quando ela pergunta, ela, não, mas como que escreve? Não, mas me fala. Aí eu falo, eu usei tudo. Imagina quem tem um nome que é totalmente diferente, assim, que não é só uma letra. É gostoso, gente. Então, assim, pergunte o nome das pessoas e escreva. Escrever, Christian, é mais uma repetição. É mais uma coisa diferente que você está fazendo. Você está ativando ali a área da linguagem, a área da escrita. Então, assim, você escuta. Você sabe onde que a gente escuta? Deixa eu te mostrar, já que eu estou com o cérebro aqui. A gente Boa. escuta aqui, ó, é no lobo temporal também, só que é nesse giro aqui, ó, na parte de cima do lobo Isso temporal. aí. Então, se chama o quê? Giro temporal superior, porque ele fica na parte de cima. E aí, você tá vendo que tem um buraco aqui? Tô. Esse buraco nós chamamos buraco em neurologia, a gente chama de sulco. O que você lembra? Suco? Você lembra uma pessoa bebendo um suco. Esse daqui, ele se chama Silvius. Então, é só você lembrar do Silvio Santos bebendo um suco. Você imagina ele sentado aqui. Você consegue ver? Você cria, põe ele aqui sentado. Então, o Silvio Santos está bebendo um suco. E aí, o Silvio Santos tem problema de audição. Então, a audição, ela fica perto do sulco de Silvius. Então, assim, eu vou fazendo isso o tempo inteiro quando eu estou Legal. aprendendo, sabe? Porque Top. senão, poxa, você vai perder seu tempo. Você, Christian, que fala tanto sobre gestão de tempo e produtividade. Eu não gosto de perder meu tempo. Então, assim, se é para estudar, vamos esforçar, sabe? Para com esse negócio de ficar falando que o fulano é inteligente, o fulano é gênio. Isso Não, meu aí. filho, Isso vamos, aí. vamos estudar, sentar a bunda na cadeira e vamos lá. Dá para aprender. Genialidade é só falta de. É só a pessoa que treinou mais. O gênio é o cara que treinou mais. Ponto. É isso aí. Letícia, uma Uhum. pergunta. O humor das pessoas, ele acaba interferindo na nossa memorização? Tipo, um dia que você está muito mal-humorado, um dia que você não consegue memorizar? Sim, interfere bastante. Ô, Christian, eu sou especialista nessa área de memória, assim, doença de Alzheimer, eu atendo bastante idosos, mas sabe, tem muitas pessoas que me procuram, pessoas mais jovens, que falam, olha, minha memória não está boa, e a pessoa fica muito preocupada, será que eu tenho Alzheimer? Isso assim, é meu dia a dia escutar isso, de pessoas assim, de 35, 40 anos. Deixa eu te falar uma coisa, é muito comum pessoas assim mais jovens que têm déficit de memória estar com depressão. Tá? E aí, Caramba. às vezes a pessoa não sabe que tá. Então você vai perguntando para ela, e você vai vendo, gente, ela está com todos os sintomas assim de depressão. O médico ideal para ir no caso de depressão. Você sabe que é importante falar isso, Cris? Sabe por quê? Nós estamos em setembro, que é o mês Exatamente. setembro amarelo, que é de É, prevenção ao suicídio. Então, assim, não posso deixar de falar disso. Gente, quem tem depressão, sabe esses neurotransmissores aqui? Depressão é uma doença. E a depressão é uma doença mental. Por quê? Porque ela acontece no cérebro, não é no pé. Então, por isso, né? Eu não estou falando de doença mental, tipo, é retardado. Não estou falando disso, gente. A gente não usa esse termo mais. Então, é, assim, é uma doença mental. E o que acontece na depressão? Esses neurotransmissores aqui, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, elas ficam desequilibradas, esses neurotransmissores. Então, o que você pode fazer? Tem várias coisas que você pode mudar no seu estilo de vida, mas você também pode tomar remédio. Então, o ideal é a pessoa procurar um psiquiatra e fazer também psicoterapia, procurar uma psicóloga, tá? Mas se você não tem acesso a um especialista, você pode ir em outros. Eu mesma vejo muitas pessoas que as pessoas têm muito preconceito em psiquiatra, então elas vão em mim, porque fala assim: eu tenho uma neurologista. Tudo é, bem, parece que é chique. Agora fala que psiquiatra, parece que, não, eu sou doido. Não, gente. E aí, agora, nessa pandemia, infelizmente, muitas pessoas perderam o plano de saúde, né? Não tem condição de pagar. Então, se você tiver algum posto perto da sua casa, você pode ir lá falar com o clínico geral, mas fale com alguém, procure ajuda, abra seu coração. Se você tiver com vontade de se matar, procure uma pessoa e conte para ela, tá? Mas vamos lá. Então, quando a pessoa tem esses neurotransmissores aqui, eles estão desequilibrados, isso aqui tem tudo a ver com a memória, tá? E aí, falando nisso, o que a pessoa pode fazer? Fala assim, não, mas tirando o remédio, o que mais que eu posso fazer? Atividade física.
Por quê? Porque quando você faz atividade física, você está equilibrando esses neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina. Quando Sim. você faz atividade física, você está tomando um remédio. É igual você pegar um comprimido, colocar na boca lá do remédio para depressão, para aumentar a serotonina. Então, assim, é importante, E, gente. e o sono também, né, Letícia? O sono tem uma influência gigantesca na memória, na depressão, inclusive, na verdade. Sim, o sono. Por quê? Porque, gente, por isso que eu gosto dos neurônios, dos neurotransmissores, porque para mim tá tudo aqui. O, o sono também, ele é regulado por neurotransmissores. Então, olha que interessante. Quando você faz atividade física, naquele momento ali, você está aumentando, por exemplo, a serotonina. Isso daqui influencia na sua noite. Influencia, porque o sono, nós temos duas fases, né? Nós temos o sono não REM e o sono REM. E o que faz mudar de uma fase para outra são essas alterações, uma das coisas, né? São essas alterações de neurotransmissores. E é no sono, dormindo, que o que acontece quando a gente está dormindo? Que a memória sai do hipocampo e vai pro córtex, ou seja, de curto para longo prazo. Então, você que está aí, que vai prestar uma prova amanhã, não fica a madrugada inteira acordado, não. Porque se você estudou hoje, que é o que a maioria faz, estuda no último dia, você precisa dormir. Porque como é que você vai gravar as coisas? Olha que lindo isso. Então, principalmente no sono não REM, tá? Que a informação vai do hipocampo no lobo temporal, ela vem para o córtex, que é a memória de longo prazo. Por isso que é importante dormir, fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana. E esses são, você diria que assim, você que é especialista em memória, trabalha muito com o pessoal com a doença de Alzheimer. Aliás, depois eu só queria que você, antes de responder o que eu vou te perguntar, dá para as pessoas que estão aqui e não sabem o que é Alzheimer, quais são os sintomas, o que fazer se ele tem alguém na família ou ele próprio com alguns sintomas. Mas depois de você responder isso, eu queria saber o seguinte: a gente tem que trabalhar o nosso cérebro para a gente poder envelhecer com uma boa memória, com uma boa capacidade cognitiva. Enfim, a gente tem que continuar aí ativos nessa nova velhice, porque a velhice hoje é 80, 90, 100 anos, você ainda está totalmente ativo, na verdade, o que a gente tem de medicina hoje. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Alzheimer e depois como que a gente pode envelhecer o nosso cérebro de forma saudável. Tá. Bom, deixa eu pegar se eu tenho alguma coisa. Aqui. A doença de Alzheimer, ela é causada por um acúmulo de uma proteína. Essa proteína se chama amiloide. Ela se acumula aqui numa placa. Então, o que causa a doença de Alzheimer é uma placa formada de amiloide. E para onde que isso aqui vai? Primeiro lugar que vai, para o hipocampo. Por isso que quem tem doença de Alzheimer, qual que é o primeiro sintoma? A pessoa tem um déficit de memória recente, de curto prazo. Ela esquece se ela já almoçou, ela esquece onde que ela guardou os objetos. E aí ela começa a piorar, então há uma progressiva piora, e ela começa a perder a independência dela. Por isso que, Christian, a doença de Alzheimer é hoje a doença que as pessoas mais têm medo. Por quê? Mais do que câncer. Porque a pessoa perde assim, perde a consciência dela mesma, assim, né? Isso pode acontecer. Então, quem tem doença de... se você tiver, né, seu pai ou sua mãe aí, principalmente mais de 65 anos, pode começar antes também, tá? Pode começar até pessoas de 30 e poucos anos, mas isso é raro. Se a pessoa está esquecendo as coisas, gente, isso não é normal. Não é, isso é um mito que tem de falar que as pessoas ficam caducas quando elas estão envelhecendo. Não é normal. Então, leve a pessoa para passar em consulta com o neurologista para ver, para investigar e tudo. E aí, como é que a gente faz para prevenir, por exemplo, a doença de Alzheimer, que as pessoas me perguntam isso todos os dias. Uma das coisas é fazer o quê? Atividade física. Christian, mas eu falo tanto sobre isso, porque, remédio, olha, né? desde que eu estou na faculdade, comecei a faculdade, toda doença que eu estudo, ou ela é prevenida pelo exercício físico, ou ela melhora com o exercício físico, ou ela é curada pelo exercício físico. E quanto tempo de Então, exercício físico? Tem algum estudo relacionando, olha, se você fizer, sei lá, 20 minutos por dia, tem alguma coisa que já comprovadamente melhora, previne o Alzheimer? Principalmente exercício aeróbico e 3 vezes na semana, pelo menos, cada vez 30 minutos. Agora, se você não tem
fala que você não tem tempo para fazer exercício, então aí você precisa conversar com o Christian. Porque assim, gente, tempo todo mundo tem, né? Você vai falar, a pessoa fala para mim todo dia, ah, não tenho tempo. Eu falo que você não tem meia hora no domingo? Aí a pessoa já fica assim, né? Meia hora no domingo eu tenho. Então, você tem que criar estratégias. Isso é algo que muda a vida da pessoa, é algo simples. Mas se você está se sentindo mal, está deprimido, ou sua memória está ruim, você quer mudar de vida, quer se sentir melhor, quer memorizar mais, a partir de amanhã, se quiser a partir de hoje, mas a partir de amanhã, comece uma atividade física. Pode ser qualquer coisa. As pessoas me perguntar qual. Gente, escolha o que você gosta, por favor, porque não tem nada mais horrível de você fazer uma coisa obrigado, assim, né? Então, escolha uma atividade que você gosta, de preferência na água. Eu faço natação, então, assim, eu sou fã de água. Por quê? Quando você está na água, você ajuda o seu lobo frontal a desligar. A parte da água encostando na sua pele é uma sensação diferente ali que dá. Então, assim, isso ajuda você desligar das coisas, você fica focada ali. Então, eu gosto da natação, mas pode ser qualquer atividade física. E para quem não faz atividade física, qual que é o principal motivo das pessoas não fazerem? Primeiro, elas falam que é falta de tempo. O segundo é preguiça. Primeira coisa, olha no espelho hoje e fala, eu não faço atividade física, eu sou preguiçosa, eu tenho preguiça. Porque eu vou te falar uma coisa, eu pratico esportes desde novinha, comecei a nadar com 4 anos, eu adoro. Até hoje eu tenho preguiça. Então, assim, você não vai me enganar falando que uma pessoa que nem faz exercício não tem preguiça. Eu tenho. Então, assim, começa a assumir que é preguiça e aí você tem que fazer alguma coisa para dar fazer aquela ação, assim, de ir, sabe? Ô, Letícia, Aprender. putz, você tem tanto conhecimento, a gente podia ficar aqui horas, né? Mas você falou uma coisa assim, sobre os pensamentos. Como que o nosso pensamento é criado? E onde que ele é armazenado, né? O pessoal chama de crenças, ou seja, aquela coisa que você lá na infância acreditou e guardou na sua memória e às vezes prejudica de evoluir. Como é esse processo dentro do nosso cérebro? Os pensamentos, onde são criados e onde são armazenados também? Bem, a gente já viu onde são armazenados, né? Mas como que é esse processo? Uhum. Olha, os pensamentos é o seguinte, vamos imaginar, se você vê esse leão aqui, na hora que você vê, isso aqui é apenas uma imagem, tá? Você está vendo, e aí essa imagem, ela entra aqui no seu olho, e ela vai para a retina. Na retina, nós temos células chamadas fotossensíveis, ou seja, elas são sensíveis à luz. Porque se esse leão estivesse no escuro, você não ia ver. Então, fotossensíveis, são os cones e bastonetes. Aí depois que elas vêm aqui na retina, elas passam aqui por dentro num fio que se chama nervo, é um nervo óptico. Depois disso, lembra que eu falei das redes? Nós temos várias redes no cérebro. Antigamente, a gente falava muito de área, era uma área só para cada coisa. Hoje não. Tem a rede da memória, tem a rede da visão, tem a rede da atenção, igual em computador. Então, são as redes. E aí você começa a ativar várias redes depois disso. Então, tem a rede da visão, tem a rede da memória, e aí essas redes, elas não é assim que primeiro vai para uma, depois... Eu estou falando assim de uma forma didática, mas elas acontecem, tudo isso acontece assim ao mesmo tempo, como se fosse uma orquestra, e elas funcionam de forma harmônica. Isso é tão lindo, que é a sincronicidade das diferentes redes que formam o pensamento. O pensamento, ele não fica numa região, não tem como se apontar no cérebro onde ele fica. Então, assim, é uma harmonia que tem entre essas redes. E aí, se você quer ter... se você fala assim, nossa, mas eu queria tanto ter uma ideia. O que é uma ideia? Eu vejo assim, pensamento, a gente chama de pensamento alguma coisa que a gente já conhece. Então, você vê sempre aquela coisa e fala, nossa, eu tenho pensado nisso, é o mesmo pensamento. Agora, quando é um pensamento diferente, aí você fala, olha, eu tive uma ideia, ou seja, eu tive um pensamento novo, um pensamento que eu nunca tive. Então, assim, para você ter essas ideias, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desligar o lobo frontal. Porque a ideia é criatividade, ela é livre. O lobo frontal, ele é muito certinho, é o planejamento, é tudo ali estruturado. Nós temos que desligar ele. Sabe uma forma muito... Sabe uma dica muito boa para ter ideias? Tomar banho. Gente, é no chuveiro, tomando banho, ali, ó. Você põe uma música, ou mesmo sem música, fica ali, sabe?
fica ali. E aí você desliga, porque tem a água, tem aquela, eu falei daquela sensação na pele, e aí se você escutar música, é audição, e aí você desliga ele. Gente, as pessoas ficam trabalhando muito, né? Falam assim, não, eu vou trabalhar muito, eu preciso ter ideias, eu preciso fazer isso. Mas é o contrário. Você precisa parar de trabalhar um tempo, É. vai nadando assim, nossa, é maravilhoso. Então E você também consegue andando, as pessoas falam que andando, tem alguns estudos que mostraram que a pessoa andar, se movimentar, gera muita ideia também, né? sim, de andar também, porque principalmente se estiver andando num lugar novo. Por quê? É. Porque é uma novidade, ela não fica. Porque isso daqui, ó, é sempre a mesma coisa, ele fica ali. Então, você vai andando no quarteirão, você já conhece, você já vai fazendo, é aqui, aqui, aqui. Mas quando você vai num lugar novo, você nunca viu, é como se desligar, você vem para emoção, você vem aqui para o coração, você vem para o sistema límbico. Então, é assim, uma pessoa que quer ser mais criativa, ela tem que fazer todo esse processo do pensamento. Só que depois que você. Eu estava dizendo aqui que quando você vê esse leão aqui, tem pessoas que vão olhar para esse leão e falar assim: nossa, vou correr porque é perigoso. É uma interpretação da pessoa. Mas tem outra pessoa que vai olhar e falar assim: um leão rosa? Isso não existe, não. Isso é uma fantasia. E vai ficar parado. Então, aí que está interessante, que são as interpretações que nós damos. Então, cada pessoa, isso é muito bonito. Tem essa máquina que é o cérebro, e aí, dependendo da orquestra, do jeito que ela junta aí todos esses sons, ela cria a interpretação que ela tem da vida. Você quer pensar diferente, quer interpretar diferente, começa a ter estímulos diferentes, experiências diferentes, ver coisas diferentes, começa a conversar com pessoas diferentes. Eu sei que agora está difícil por causa dessa quarentena e tudo, mas procura fazer alguma coisa assim para você liberar, sabe? Se abrir e liberar para ter novas ideias. E É, Letícia, e o inverso? Você falou assim, para a gente ter ideia, ser criativo, a gente tem que estar desligando o nosso sistema, o nosso córtex frontal aqui para frontal, a gente está mais usando aí a nossa imaginação como um todo, tomar banho, andar, são coisas que a gente pode fazer. E se eu quiser fazer o inverso? Eu quero focar num ponto, eu quero racionalizar, eu quero pensar a fundo, eu quero entender o detalhe, eu preciso de uma concentração enorme, eu preciso desligar o meu sistema límbico aí para evitar que ele fique tentando ter uma recompensa imediata. Como que eu posso fazer esse processo? Tá, aí se você quiser treinar a atenção, é fazer algo que eu sei que você curte também, que é meditação. Porque a meditação, ela não é um relaxamento. A meditação, você tem que focar, prestar atenção. Você treina a sua atenção. Então, por isso que meditar já é provado, gente, que quem medita tem até alterações no cérebro mesmo, alterações na estrutura do cérebro. Você treina prestar atenção. E aí, você treina ficar aqui no presente. A vida acontece aqui no presente. Isso parece abstrato, mas é abstrato. Mas é simples, é algo simples. Se alguém quiser aprender mais sobre isso, tem um autor que se chama Eckhart Tolle, que ele só dá palestra sobre isso, sobre ficar aqui no presente. Né? Ele tem um livro dele que se chama O Poder do Agora. É algo que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu trago para cá, eu venho para o presente, porque é aqui que a gente foca, é aqui no presente que a gente presta atenção, é aqui que a gente vive. Tá? Quem está no passado tem depressão, quem está no futuro tem ansiedade. Quem está no presente consegue focar, consegue produzir mais, presta atenção e se sente bem. Porque aqui no presente, nesse momento, não existe nenhum problema aqui no presente. Tá? Os problemas é quando a gente começa a vir com os pensamentos, a gente vem aqui para a memória ou de curto prazo que já aconteceu, geralmente de longo prazo, porque fica aqueles pensamentos repetitivos, lembrando sempre dos mesmos problemas e reclamando da vida. Não, gente, vamos embora. Eu sei que nós estamos passando por uma dificuldade aí, uma crise, mas é uma coisa que meu pai ensinou foi, sabe, não fica lamentando, não. Tem um problema? Tem, mas vamos embora, vamos para frente e vamos ver o que dá para fazer. Muito bom. Letícia, a gente está terminando agora. Daqui a 15 minutos, eu vou começar uma nova live aí com eles essa semana. Eu queria agradecer você demais. Pessoal, olha só, a gente passou aqui 45 minutos com a doutora Letícia. Ela tem décadas de experiência nesse assunto de memória, tudo que ela está passando aqui, com muita profundidade. Seria realmente muito
é irresponsável, né, pegar todo esse conteúdo que ela tem e tentar condensar aqui em 40 minutos, porque essa mulher é uma enciclopédia do cérebro. Eu convidei a Letícia para a minha mentoria da Produtividade 4.0, ela vai estar lá, eu só gosto de me cercar dos melhores, das pessoas que realmente têm profundidade, que entendem aquilo que estão falando e que realmente podem ajudar as pessoas. E a Letícia, ela realmente pode ajudar muita gente a usar a memória melhor, mas amanhã eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês. E queria te agradecer, Letícia, pelo seu tempo. Brigadão, pessoal. Quem quiser, ó, segue a Letícia aqui. É só vir aqui em cima no nome dela. Clica lá, segue ela, porque ela está sempre dando dicas, falando sobre memória, sobre Alzheimer. É uma pessoa, uma profissional muito competente que vocês podem com certeza seguir. Muito obrigado, Letícia, pelo seu tempo. Obrigada, Christian. E se alguém quiser aprender mais sobre algum outro assunto, tiver alguma pergunta, deixa em algum comentário lá no meu post, que aí numa próxima oportunidade que eu e o Christian estiver junto, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigada, vou te Christian, trazer mais de vezes, coração. com certeza. Obrigadão, Tá, gente. Até daqui a tchau. pouco, daqui a 15 minutos, a gente se encontra na nova live. Só vou mudar o ambiente aqui e vou lá para dentro para a gente conversar hoje sobre oportunidades. Como você pode usar seu tempo para criar uma oportunidade de verdade na sua vida. Chama a galera daqui a 15 minutos. Tchau, Letícia. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Christian.